Muito bem, hoje a gente vai continuar o capítulo 4. A gente não vai fazer a parte de polinômios de várias variáveis desse capítulo. A gente já fez uma aula. A gente vai ter essa aula e mais uma, essa é a penúltima. Nessa eu vou fazer os resultados que não envolvem polinômios em si. Vou fazer os resultados todos que você pode fazer para anéis gerais, que não tem a ver necessariamente com a construção de polinômios. E na próxima vez eu vou fazer o resto dos resultados, em particular todos os resultados que envolvem a construção de polinômios, principalmente no sentido de se as propriedades dos anéis são carregadas para o anel de polinômios ou não. Então hoje eu vou definir diversos tipos de anéis e depois vamos explorar a relação entre esses tipos de anéis. Um lembrete aqui do que é um divisor de zero, né? Um divisor de zero, x, é um elemento tal que x vezes y é zero para algum y não nulo. Isso é um divisor de zero. Hoje a gente vai trabalhar em domínios. Em domínios não tem divisores de zero e 1 é diferente de zero. Ou seja, não é o anel zero só. Então hoje o objeto principal vão ser domínios. E um corpo é um domínio no qual todo elemento não nulo é invertível. Ou, equivalentemente, quando a multiplicação no R-0 torna ele um grupo. A gente definiu da última vez MDC de dois polinômios e divisibilidade também, e eu estou definindo aqui agora num contexto mais geral de domínios. Em um domínio a gente vai dizer que um elemento divide o outro quando o outro é igual a 1 vezes um terceiro elemento. Então A divide B quando B é igual a x para algum x. E a gente define também o MDC, o máximo divisor comum, de C e D, como sendo um elemento B que divide os dois, ou seja, ele é um divisor comum. E se tem um outro que é um divisor comum, se tem um A que divide C e D, então A divide B. É a mesma definição da última vez para polinômio, só que agora num domínio qualquer. Então, hoje todos os anéis vão ser domínios, em particular vão ser anéis comutativos com unidade. E a gente já trabalhou com domínios, né? É o que a gente está fazendo, corpos algebricamente fechados, a gente viu exemplos, contra-exemplos, várias coisas. Hoje a gente vai ver algumas propriedades mais finas desses domínios que distinguem entre eles. Então, especificamente a gente vai definir 4 tipos novos de domínios e vai ver a conexão entre os 4. O primeiro tipo de domínio especial que a gente vai definir vai ser o domínio euclidiano. A gente, para isso, define o que é uma função euclidiana, também chamada função norma, função grau, valorização, várias maneiras de chamar. Vou chamar de função euclidiana. Uma função euclidiana para um domínio R vai ser uma função de R menos o zero nos inteiros não negativos, com as duas propriedades seguintes. F de A é menor ou igual que F de AB para qualquer AB. Aqui AB é diferente de zero, né? Já que a função só está definida no não nulo. E se A e B estão em R e o B não é zero, existem Q e R em R, tais que A é igual a QB mais R, com R igual a zero ou F de R menor que F de B. Então, dados A e B, existem Q e R que fazem essa igualdade acontecer e a função euclidiana no R é menor do que no B. Nós vamos ver a similaridade disso aqui com a função grau, né? Ou com a divisão nos inteiros. É exatamente isso. Essa função é montada para generalizar essas duas. A definição é igualzinha. Então, nos inteiros, se você pegar a função módulo, ela vai ser uma função euclidiana para os inteiros. Ela vai satisfazer isso aqui exatamente. E no anel de polinômios sobre um corpo, a função grau vai fazer o papel também de uma função euclidiana.
Então, tanto os inteiros quanto o anel de polinômios sobre um corpo, os dois são exemplos de domínios euclidianos. Um corpo também é um domínio euclidiano, porque você pode pegar a função constante igual a 1. Porque aqui nessa condição A e B, isso aqui é pensado quando você quer dividir A e B, A por B com o resto. Em um corpo você sempre pode dividir A por B com o resto, só que o resto é sempre zero. Você pode pegar o Q igual a vezes B a menos 1, porque o B sendo não nulo tem inverso, então você sempre pode fazer com R igual a zero. E a função pode ser qualquer aqui, na verdade, não faz diferença, eu peguei a constante. Então um corpo também é um domínio euclidiano. Então aqui a gente tem 3 exemplos de domínios euclidianos. E depois a gente vai ver lá um exemplo de um que não é domínio euclidiano. Agora, o segundo tipo de domínio é o domínio principal. Esse a gente também já viu. É um domínio no qual todo o ideal é principal. Ou seja, qualquer ideal J em R é da forma ideal gerado por A para algum A em R. Então, isso aqui que é um domínio principal, também conhecido como domínio de ideais principais. Em inglês é PID, é de Principal Ideal Domain. Em inglês eles usam essa sigla aqui muito. Muito bem. A gente já viu exemplos disso aqui, né? Isso aqui não é uma coisa estranha que eu estou inventando agora. Os inteiros e o anel de polinômios sobre um corpo são exemplos de domínios principais. A gente já viu isso aqui. A gente provou isso aqui, inclusive. E eu dei um exemplo para vocês antes que o anel de polinômios em duas variáveis não é um domínio principal. Aqui o ideal gerado por x e y, você mostra que ele não é principal. Um terceiro exemplo de domínio é um domínio de MDC, domínio de máximo divisor comum. Um domínio é um domínio de MDC quando qualquer par de elementos tem um MDC. A gente novamente já viu que os inteiros e o anel de polinômios em uma variável sobre um corpo são domínios de MDC. A gente viu como fazer o MDC dos dois. E você pode dar um exemplo de um domínio que não é um domínio de MDC. O exemplo típico é esse do z raiz de menos 5. No z raiz de menos 5, esse z raiz de menos 5 é no contexto da outra aula. Isso aqui é o domínio gerado pelo raiz de menos 5 sobre z. Você pega todos os a mais b raiz de menos 5 com a e b inteiros e vai dar esse conjunto, esse aqui vai ser um domínio. Então você pode tentar definir o MDC lá. Você vai ver que esses dois caras aqui, o 9 e o 6 mais 3 raiz de menos 5, não tem máximo divisor comum. Isso aqui não é difícil, é tranquilo, mas leva aí algum tempo para fazer, uma aula inteira ou pelo menos meia aula. No livro do Gino e do Iese, o Álgebra Moderna, tem um roteiro para fazer isso aqui. Vocês peguem lá e deem uma olhada. Então aqui a gente tem um exemplo de um domínio que não é um domínio de MDC. Muito bem, eu vou agora dar uma propriedade de que garante que um domínio seja um domínio de MDC. Então supõe que R é um domínio com a propriedade de que se você tem dois elementos A e B nele, existe um terceiro tal que o ideal gerado por A e B é principal, é gerado por C. Então, nesse caso, o R é um domínio de MDC. Então, eu estou inventando uma propriedade diferente aqui e ela é suficiente para que o R seja um domínio de MDC. Vamos fazer a prova. Então, vou pegar dois elementos e eu quero mostrar que existe o MDC de A e B. Por hipótese, o ideal gerado por A e B é gerado por um C. A minha afirmação é que C é o MDC de A e B. O MDC não é único, né? Você pode multiplicar por um invertível e vai continuar sendo o MDC. Mas a minha afirmação é que C é um MDC para A e B. Então eu tenho que provar que o C é um divisor comum e que ele é o maior divisor comum, no sentido de que qualquer divisor comum de A e B divide C. Primeiro,
O A é um elemento do ideal gerado por A e B, né? LA vezes 1 mais B vezes 0. E esse ideal está contido no ideal gerado pelo C. Então, o A está no ideal gerado pelo C. Portanto, o A é um múltiplo de C. Então, A é igual a Cx para algum x, ou seja, o C divide A. O C divide A. Se você já fez essa conta, daqui você já veria direto que se o A está no ideal gerado por C, o C divide A. Mas, de qualquer modo, o C divide A. E, do mesmo modo, o C vai dividir B. Então, o C é um divisor comum. Agora, suponha que eu tenho outro divisor comum D. O D é um divisor comum de A e B. Então, o A é múltiplo de D e o B é múltiplo de D. Né? O A é igual a DU e o B é igual a DV para algum U e V. Agora, como o C está no ideal gerado por A e B, ele é uma combinação de A e B. Ele é AX mais BY para algum X e Y. Eu vou juntar essas duas coisas, então eu vou escrever C é igual a DU vezes X mais DV vezes Y. Aí eu ponho o D em evidência. Isso explicita o fato de que o D divide C. Então, eu acabei de provar que o D divide C. Então, eu peguei um divisor comum e mostrei que ele divide o C. Isso, junto com o fato do C ser divisor comum, é exatamente a definição de que o C é o máximo divisor comum. É um máximo divisor comum de A e B. Isso prova a proposição. Agora, eu vou lembrar aqui o que são elementos invertíveis. Como eu já falei ali no início, um elemento X é invertível. Em inglês se usa unit. Então tem um pouco de mistura aí na linguagem, né? Porque unit, a tradução literal para português, é unidade. Mas unidade em português, na álgebra, a gente entende como sendo 1, a unidade da multiplicação. Mas em inglês, unit é interpretado como sendo um elemento invertível. Então tem mais de uma unit em inglês. Então, de qualquer modo, x é invertível quando existe um y, tal que xy é 1. E daqui vai sair que o x não é 0, nem o y é 0. Né? Porque se algum deles fosse 0, o produto seria 0. Muito bem. Nos inteiros invertíveis são mais ou menos 1. No anel de polinômios são as constantes não nulas. Né? Todo elemento de K não nulo vai ser invertível. E nenhum polinômio de grau maior ou igual a 1 vai ser invertível. É só você lembrar do grau. E sobre um domínio qualquer, os invertíveis de R de T vão ser os polinômios constantes invertíveis. Então, se o R não for um corpo, você olha para os invertíveis de R, esses vão ser os polinômios invertíveis. Porque eles claramente são invertíveis e, segundo, qualquer polinômio de grau maior ou igual a 1 não vai ser invertível. Não importa o domínio no qual você esteja. Agora uma definição nova, é um pouco confuso, mas a maioria dos anéis no qual a gente trabalha, essas coincidem. Isso aqui é o que a gente vai discutir agora. É a definição de primo e irredutível. Aqui eu vou definir um domínio. Então R é um domínio e x é um elemento não nulo e não invertível. Então eu pego um elemento não nulo e não invertível, eu vou dizer que ele é primo quando? Se ele divide um produto, então ele divide um dos fatores. Ele é irredutível quando, se ele for fatorado, algum dos fatores é invertível. Algum dos fatores é invertível. Nos inteiros, a gente conhece bem os números inteiros, né? E sabe do ensino médio, dos primeiros cursos da faculdade, que esses dois conceitos são a mesma coisa nos inteiros. O número que satisfaz um satisfaz o outro também, e esses são os números primos, tanto os positivos quanto os negativos. Eles vão satisfazer qualquer uma dessas duas coisas, então dá na mesma. No anel de polinômios sobre os complexos, os elementos irredutíveis são os polinômios de grau 1. Porque qualquer polinômio de grau maior do que 1, ele se fatora como produto de 2 de grau 1. E esses 2 de grau 1 não são invertíveis. Ou mais de grau 1, né, que não são invertíveis.
Então, um polinômio de grau maior do que 1 nos complexos ou em qualquer corpo algebricamente fechado não é irredutível. E um polinômio de grau zero também não é irredutível porque ele é invertível ou nulo. Então, os polinômios irredutíveis sobre os complexos são exatamente os de grau 1. Quando o corpo não é algebricamente fechado, aí você tem que olhar os polinômios irredutíveis de fato, aqueles que não se fatoram. Por exemplo, nos reais, o polinômio T2 mais 1 é irredutível. Você não tem como escrever ele como produto de 2 de grau 1. É impossível. Você faz uma conta aí e vê que é impossível. Ou você lembra que ele não tem raiz, né? Se fosse possível fatorar, ele teria raiz sobre os reais. Muito bem, a gente da próxima vez vai explorar alguns critérios para saber se um polinômio é irredutível ou não sobre um anel. Mas isso aí vai ficar para a próxima vez. Muito bem, esses conceitos aqui coincidem nos inteiros. E quando é um anel de polinômios eu falei aqui o que é irredutível, porque a gente não está bem acostumado a falar de elementos primos, né, em anéis de polinômios. Mas essa proposição aqui já ajuda. Ela vai dizer que todo elemento primo é irredutível em qualquer domínio. Então vou começar com o elemento primo e vou mostrar que é irredutível. Mostrar que é irredutível significa pegar uma fatoração e mostrar que um dos dois fatores tem que ser invertível. Como eu tenho uma fatoração, o x divide o produto. Como ele é primo, ele divide um dos fatores. Vou supor que ele divide o primeiro, A. Se ele divide o primeiro, então A igual a xy para algum y. Mas aí x igual a b, junto com isso aqui, vai dar x igual a b, o A é xy, então vai dar x igual a xyb, e daí eu vou ter uma igualdade x vezes 1 menos yb igual a 0. E eu estou num domínio, e o x não é zero, porque o x é primo. A definição de primo e irredutível inclui o fato dele não ser nulo e não ser invertível. Então, o x não é zero e eu estou no domínio. Um domínio com um elemento não zero e um produto igual a zero. Então, o outro que é zero. 1 menos yb igual a zero. Daí, yb é 1 e o b é invertível. Então, eu supus que o x tinha uma fatoração e mostrei que um deles é invertível. Isso é exatamente a definição de ser irredutível. Então, eu acabei de mostrar que qualquer elemento primo é irredutível, em qualquer domínio. E não vale a volta em geral. Tem esse anel aqui, é o mesmo anel lá do exemplo de antes, é o z raiz de menos 5. Nele, o número 2 vai ser irredutível, mas não é primo. Vocês podem olhar novamente lá o livro do Higino e do Iese. Naquela mesma sessão tem um roteiro detalhando isso aqui. Em alguns exercícios do nosso livro-texto também tem. E aí vocês trabalham um pouco para entender bem essa diferença. Eu não vou fazer isso aqui porque envolveria mais uma aula discutir toda essa relação entre redutível e primo, principalmente nesse anel aqui. Muito bem. Com isso eu vou definir mais um tipo de domínio. Vai ser o último aqui, o quarto. Aqui eu vou começar com o domínio, um elemento não nulo A. Eu vou dizer que o A tem uma fatoração quando A se escreve com U vezes P1 vezes PR, onde o U é invertível e os P's são irredutíveis. E eu vou dizer que o A tem fatoração única quando, se eu tiver duas fatorações do A, o número de fatores irredutíveis é o mesmo e cada um deles é igual a um dos outros vezes um invertível. Então, esse P1 é um U vezes Q1 ou U vezes Q2, alguma coisa assim. Eles são essencialmente os mesmos fatores, a menos de mudança de ordem e de multiplicação por invertível. Então, eles são essencialmente os mesmos fatores. Então, isso aqui é um elemento ter uma fatoração única. Eu vou dizer que um domínio é fatorial quando qualquer elemento tem uma fatoração única.
Qualquer elemento não nulo tem uma fatoração única. Ele pode ser invertível, né? O invertível, a fatoração vai ser só o U e não vai ter nenhum irredutível. Vai ser A igual a U. Um outro nome para domínio fatorial é domínio de fatoração única. Em inglês eles usam UFD, Unique Factorization Domain. Então isso aqui que é um domínio fatorial. Aqui mais uma definição que ajuda a gente a lidar com esses elementos primos irredutíveis, que é a de elementos associados. A gente vai dizer que A é associado a B quando A é igual a BU para algum invertível U. E isso vai definir uma relação de equivalência. Aí fica de exercício para vocês treinarem isso aqui. Tanto isso quanto a proposição. E você mostra, né, que um elemento divide o outro, se somente se ele divide algum associado do outro, se somente se ele divide qualquer associado do outro. Então, um elemento associado ao outro são essencialmente a mesma coisa, só muda um escalar, só muda um invertível. Nos inteiros só muda mais ou menos um. Nos polinômios sobre um corpo só muda a multiplicação por um escalar não nulo. Então a relação de divisibilidade, de MDC também, não faz diferença nenhuma você multiplicar por um invertível. O fato de um elemento ser primo ou irredutível também permanece o mesmo quando você pega um associado dele. Se ele é primo, qualquer associado dele é primo. Qualquer associado dele é primo, ou invertível, ou irredutível. Basicamente a maioria das propriedades algébricas vão ser preservadas com essa propriedade aí de ser associado. Ok. Agora a gente vai provar no sentido outro lado dessa proposição 2. Na proposição 2 eu mostrei que qualquer prima é irredutível. Eu mostrei um exemplo no qual a volta não vale. Agora eu vou mostrar que a volta vale se o domínio tiver certas propriedades. Por exemplo, se ele for um domínio fatorial, aí sim, qualquer irredutível é primo. Então vamos ver aqui a prova. Eu vou começar com um domínio fatorial e um elemento irredutível. Eu quero mostrar que ele é primo. Aí como eu faço? Eu vou supor que ele divide um produto e quero mostrar que ele divide um dos fatores. Essa é a definição de ser primo. Como ele divide o produto, o P vezes C é igual a B para algum C. Aí eu vou fatorar o C, o A e o B. Lembra que o domínio é fatorial, então todo elemento não nulo possui uma fatoração única. Aqui é todo mundo não nulo, né? Porque o P sendo primo ele é não nulo. Aí tendo essa igualdade P, C igual a B, o A e o B não podem ser nulos. Né? Nada aqui é nulo. E então eu posso fatorar o A, o B e o C. Eu fatorei ele como produto de invertíveis e irredutíveis. E aí você joga essas fatorações aqui nessa igualdade, P vezes C igual a B. Vai dar essa igualdade aqui, W, P, K1, KT igual a UV, P1, PR, Q1, QS. Isso aqui também é uma igualdade de fatorações, é uma igualdade de fatorações do AB. Eu acabei de exibir duas fatorações, a princípio diferentes, do AB. Mas eu estou num domínio fatorial. Qualquer número, inclusive o AB, tem uma fatoração única. Então essa fatoração aqui, na verdade, é a mesma. Então os irredutíveis que aparecem à esquerda são os irredutíveis que aparecem à direita, a menos de multiplicação por invertível. Ou seja, são associados. Né? Esse P é um desses irredutíveis aqui, ou algum dos P's ou algum dos Q's. É associado a algum deles. Então, o P é associado a algum dos P's ou é associado a algum dos Q's. Então, essencialmente, o P aparece na fatoração do A ou aparece na fatoração do B. Portanto, o P divide A ou o P divide B. Portanto, a gente provou que o P é de fato primo, com a hipótese de que o domínio é fatorial. Agora eu vou provar novamente que todo irredutível é primo com uma hipótese diferente, com a hipótese de que eu estou num domínio principal. Antes a hipótese era um domínio fatorial, agora a hipótese é um domínio principal.
Então eu estou no domínio principal, pego um elemento irredutível, quero mostrar que o número é primo. Eu vou provar, na verdade, que o ideal gerado por P é primo. E você verifica que disso decorre que o P é primo. Mais ainda, eu vou mostrar que o P, o gerado por P, é um ideal maximal. É um ideal maximal. E a gente já viu que todo ideal maximal é primo. Então, se eu mostrar que o ideal gerado por P é maximal, isso basta. Eu vou concluir o que eu queria. Para provar que o ideal gerado por P é maximal, eu vou pegar um outro ideal que contém estritamente o ideal gerado por P. I, o ideal I. Agora, eu estou num domínio principal. É por isso que eu estou falando de ideais, né? A definição de domínio principal é que todo ideal é principal. Então é natural eu começar a falar de ideais aqui, eu misturar ideais no que eu quero provar. Né? Porque é essa a hipótese que eu tenho, que todo ideal é principal. Por isso que eu estou jogando ideais aqui na conta. Então tem o ideal I, e o ideal I é principal também, porque todo ideal é principal. Então é gerado por algum A. Então o que a gente tem? A gente tem o ideal gerado por P contido no ideal gerado por A, contido estritamente. Então, como o ideal gerado por P está contido no ideal gerado por A, o P é múltiplo do A para algum U. Né? P é igual a U para algum U. E como o contido aqui é estrito, né, o ideal gerado por P é diferente do ideal gerado por A. Esse U vai ser invertível. Porque se U fosse invertível, o P era associado do A. E dois elementos associados geram o mesmo ideal. Então, o U não é invertível. Então, eu tenho uma escrita P igual a vezes U, com o P irredutível e U não invertível. Lembra que a definição de ser irredutível é que quando você tem uma fatoração, um dos fatores é invertível. O U não é, então é o A. O A é invertível. Mas como o A é invertível, ele gera tudo. Ele gera o R. Portanto, esse I é igual a R. Então, o único ideal que contém estritamente o ideal gerado por P é o R. Portanto, o P é maximal. E acabou. A gente provou que todo ideal irredutível é primo em um domínio principal. Agora eu vou definir um conceito aqui relevante, que é o da multiplicidade de um elemento em um número primo. Eu vou definir num domínio fatorial ou domínio principal. Qualquer um dos dois serve, porque aqui vai estar embutido que todo primo é irredutível. Eu vou definir para um primo ou para um irredutível, tanto faz, porque eu estou em um desses dois tipos de domínio. Né? A gente acabou de mostrar que tanto num domínio principal quanto num domínio fatorial, todo irredutível é primo. A gente mostrou antes que todo primo era irredutível em qualquer domínio. Então, nesses dois domínios, eu posso falar de forma indistinguível de primos ou irredutíveis. Muito bem, então pego um P primo e eu vou definir uma função que associa a cada número A não nulo o expoente no qual o P aparece na fatoração de A. Então eu estou usando essa fatoração única, estou usando que eu estou num domínio fatorial. Aqui na verdade tem que ser domínio fatorial, né? Porque eu estou falando de fatoração. Então vamos deixar só fatorial. Eu estou num domínio fatorial, então o A tem fatoração única. Escreva a fatoração do A. Os irredutíveis que aparecem são únicos e a quantidade que cada um aparece também. Pega o P lá e vê o expoente que ele aparece, K. Então esse é o K. Esse é o M de P de A. É a multiplicidade de P em A. Aqui eu tenho um exemplo. Se eu pego o primo 2 nos inteiros, a multiplicidade do 2 no 40 é 3, porque quando você fatora o 40, aparece o 2 elevado a 3. E no anel de polinômios sobre os reais, se eu pegar o t menos 1, ele é irredutível. E eu peguei esse polinômio q, maluco aqui, e o t menos 1 elevado a... O t menos 1 aparece com multiplicidade 4 no q. Então a multiplicidade do Q do t menos 1 no Q é 4.
Muito bem, a gente já viu antes que os inteiros são domínio fatorial, lá no primeiro capítulo, né, que tem fatoração única. A gente não viu para o anel de polinômios ainda, a gente vai ver depois. A gente vai ver na próxima aula, que esse anel realmente é fatorial. Muito bem, agora para essa última parte eu vou juntar todas essas definições que eu fiz e a gente vai deixar claro aqui quais são as relações entre elas. A princípio não tinha nenhuma, mas tem de fato relações, elas são bem claras. A gente já tinha definido antes de hoje o que é um corpo e um corpo algebricamente fechado, e o que é um domínio, o anel e anel comutativo, né? A gente já sabia esses 5 conceitos. A gente definiu hoje mais 4. A gente já tinha visto contra-exemplos de que essas implicações não podem ser revertidas entre os conceitos que a gente já tinha. Que todo corpo é um domínio euclidiano, a gente viu ali em cima, é só pegar a função constante. E que tem domínios euclidianos que não são corpos, é claro, dos inteiros, né? Os inteiros são um domínio euclidiano, que não é um corpo. A gente viu ali em cima. E eu também dei ali um exemplo de um domínio de MDC, de um domínio de integridade que não era um domínio de MDC. E claro que todo domínio de MDC é de integridade, né? A gente definiu assim. Agora falta entender qual é essa relação entre esses 4 que a gente definiu hoje, né? E a minha afirmação é que um domínio euclidiano é um domínio principal, todo domínio principal é um domínio fatorial, todo domínio fatorial é um domínio de MDC. E nenhuma das implicações pode ser revertida. Isso a gente vai ver agora. Então vamos começar com esses 3, vamos ver que todo domínio euclidiano é principal e não vale a volta. Para mostrar que não vale a volta, você pega esse exemplo, é um exemplo bem complicado, né? Você pega z de w, onde w é 1 mais raiz de menos 19 sobre 2. O sobre 2 está em tudo aqui. Não tem nada de outro mundo para provar isso aqui. É um pouco parecido com o exemplo lá do z raiz de menos 5, só que é um pouco mais sofisticado, tem que fazer bastante conta. A gente não vai fazer aqui, levaria uma aula inteira para a gente fazer, mas tem esse exemplo. E vale que todo domínio euclidiano é principal. A gente já fez essa prova antes, na verdade, só que fez em contextos mais específicos. A gente fez para os inteiros, por exemplo. Então vou provar aqui de novo que todo domínio euclidiano é principal. Então pega um domínio euclidiano, R, e pega a função euclidiana dele, f, uma função euclidiana. E eu pego um B não nulo. Eu quero mostrar que esse ideal que eu peguei no domínio euclidiano, ele é principal. Quero mostrar que é o domínio principal. Então eu quero um gerador para o I. Eu vou achar um gerador pegando um elemento dele, não nulo, com o menor valor possível da função euclidiana. A função euclidiana, lembrem que ela vai nos inteiros positivos, né? Então, se eu pego todos os elementos não nulos do ideal e calculo a função euclidiana em todos eles, vou ter um monte de inteiros. Pego aquele elemento, um daqueles elementos que tem o menor valor de função euclidiana. Pego o menor valor de função euclidiana. Então, esse é o B. Esse é meu candidato a gerador. Esse é meu candidato a gerador. A minha afirmação é que ele é realmente um gerador para o ideal. Aí como é que eu mostro? Eu vou fazer a divisão euclidiana. Eu pego um outro elemento qualquer e faço a divisão euclidiana de A por B. Vai dar A igual a BQ mais R. E o R é zero, ou a euclidiana do R é menor que a euclidiana do B. Mas eu peguei o B, e nota aqui que o B O B tem o menor valor possível. E o R ele vai estar em I, né? Porque o A está em I e o B está em I. Então, A menos BQ está em I. Então, o R é um elemento do ideal. Mas ele tem um valor da função euclidiana menor do que o menor valor possível da função euclidiana, para não nulos. Então, o R é nulo, que é o que eu disse aqui. Porque se ele não fosse nulo, ele seria um cara do ideal com o valor da função euclidiana menor do que o menor valor possível da função euclidiana. Então, se mostra que o R é zero, como R é zero, o A é múltiplo de B. Como A é múltiplo de B, o A está no ideal gerado por B. Então, eu peguei um elemento qualquer e mostrei que ele está no ideal gerado por B.
E é claro que o ideal gerado por B está contido em I, né? Porque o B é um elemento de I. Isso aqui mostra esse teorema 3. E é a mesma prova que a gente fez para os inteiros. É a mesma prova que a gente fez para os inteiros, não tem diferença nenhuma. Agora, segundo, todo ideal principal vai ser fatorial e não vale a volta. Para ver que não vale a volta, a gente olha para o anel de polinômios sobre os inteiros em uma variável. A gente vai ver da próxima vez que se um anel é fatorial, o anel de polinômios sobre ele também é fatorial. E a gente sabe que o anel dos inteiros é fatorial. Então, o anel dos inteiros, de polinômios sobre os inteiros é fatorial. Mas ele não é principal, porque você mostra que esse ideal gerado pelo 2 e pelo t não é principal. Não pode ser gerado por um único cara. Então, esse aqui é um exemplo de um domínio que é fatorial, mas não é principal. E eu vou mostrar agora, esse vai ser o teorema aqui mais trabalhoso de hoje, que todo ideal principal é fatorial. Muito bem. Então, eu vou provar a existência. A existência da fatoração, né? Eu quero mostrar que é fatorial. Então, eu vou pegar um cara não nulo e eu quero fatorar ele. Se ele for irredutível, acabou. Eu fatoro ele como igual a ele mesmo. Se ele não for irredutível, né, a definição de irredutível quer dizer que quando tem uma fatoração, algum dos dois é invertível. Se ele não é irredutível, é porque tem uma fatoração com nenhum dos dois invertível. Vamos fazer aqui a negação da definição. Aqui. Quando um elemento é irredutível, se ele é igual a um produto, então um dos dois é invertível. Para ele não ser invertível, quer dizer que isso aqui não é verdade. Isso aqui não ser verdade, quer dizer que tem uma fatoração com nenhum dos dois invertíveis. Então, vamos voltar lá na prova. Então, se o A não é irredutível, tem uma fatoração com nenhum dos dois invertíveis. Agora, como A1 divide A, então o ideal gerado por A está contido no ideal gerado por A1. A minha afirmação é que esses ideais são diferentes, contido aqui é estrito. Porque se fosse igual, o A e o A1 eram associados. Uma prova parecida com o que a gente fez antes. Se fosse igual, o A e o A1 eram associados, então o B1 seria invertível. Então, de fato, o contido é estrito. Muito bem. Se esses dois caras são irredutíveis, acabou, eu consegui uma fatoração do A. Caso não seja assim, quer dizer que tem um deles que não é irredutível. Tem um deles que não é irredutível. Se o A1 não é irredutível, eu posso fatorar ele como produto de dois, nenhum deles invertível. E aí, pelo mesmo argumento de antes, o ideal gerado por A1 vai estar contido estritamente no ideal gerado por A2. E como eu fatorei o A1, eu vou ter A igual a A2, B1, B2. Se os três forem irredutíveis, acabou, eu fatorei o A. Se algum deles não for irredutível, eu vou fatorar ele e eu vou ter de novo um ideal contido no outro. Assim, continuando desse jeito, ou eu chego numa fatoração do A, ou eu chego em uma cadeia ascendente de ideais infinita. Então, das duas, uma. Ou eu fatoro o A, ou existe a fatoração, ou existe essa cadeia ascendente de ideais. E todos os contidos aqui são estritos. A minha afirmação é que não pode existir tal cadeia. Não pode existir essa cadeia infinita ascendente de ideais. Como não é esse caso, então é o caso de que eu possa fatorar o A. Então vamos provar isso, de que não tem essa cadeia ascendente de ideais nesse domínio. A hipótese é que é um domínio principal. Muito bem. Então suponha aqui por absurdo que tem essa cadeia ascendente de ideais infinita. Chama de J a união de todos esses ideais. Você mostra que J é um ideal. A união de ideais, em geral, não é um ideal.
Mas quando você tem ideais encaixados assim, aí sim, a união é um ideal. Então esse J vai ser um ideal. Como R é um domínio principal, então esse J é gerado por um único elemento, digamos C. Então J é gerado por algum C. Então o que acontece? Essa união é igual ao gerado pelo C. Então o C está nessa união. Então o C está em algum desses ideais. Digamos que ele esteja no gerado pelo AN. Aí o que acontece? O gerado pelo AN está contido nessa união dos ideais gerados pelos AIs, que é o J, que é o gerado pelo C. E o gerado pelo C está contido no gerado pelo A, porque o C está no AN. Gerado pelo AN, né? Porque o C está no AN. Então aqui eu tenho um ideal, uma cadeia de contidos e o mesmo ideal no final. Quer dizer que é tudo igual aqui, né? Então o ideal gerado por C, na verdade, é igual ao ideal gerado por AN. Então essa união é igual ao gerado pelo C, que é igual ao gerado pelo AN. Então essa união é igual ao gerado pelo AN. Então do AN em diante não pode ser contido estrito, tem que ser tudo igual. Tem que ser tudo igual, não pode aumentar mais do que o AN, porque a união é igual ao gerado pelo AN. Então vai dar uma contradição. Não pode existir essa cadeia infinita ascendente de ideais. Isso mostra a existência. Para a unicidade, é parecido com outros que a gente já fez. Eu vou supor que o A tem duas fatorações. E aí, duas fatorações em irredutíveis, né? Como o R é principal, esses irredutíveis são primos também. A gente provou que num ideal principal todo irredutível é primo. Agora eu tenho esse primo P1 vezes alguma coisa igual aos Qs. Então o P1 divide algum dos Qs. Digamos que ele divida o Q1. Então eu tenho Q1 igual a P1 vezes o 1. E o P1 e o Q1 são irredutíveis, né? O Q1 é irredutível. E o P1 é irredutível, então o P1 não é invertível. Então eu tenho o Q1, que é o irredutível, igual ao produto de 2, e o P1 não é invertível. Então tem um irredutível, produto de 2, um fator não é invertível. Então é o outro que é invertível. Aqui unidade é invertível. Então o 1 é invertível. Então o P1 é associado do Q1. Então nessa escrita aqui eu posso cortar o P1 com o Q1 e juntar o invertível que sobrou com os outros. E eu vou ter uma fatoração com menos caras. E aí eu continuo esse processo e as fatorações eventualmente vão ter que ser iguais, né? Eu vou continuar cortando, aí eu vou concluir que o R é igual a S e os P são iguais aos Qs a menos de multiplicação por invertível. Com isso eu mostrei a unicidade da fatoração. Temos a prova de que todo ideal principal é fatorial. Por último, a última coisa que sobrou lá era mostrar que todo ideal fatorial é de MDC. Todo domínio fatorial é um domínio de MDC. O exemplo que mostra que um domínio de MDC não precisa ser um domínio fatorial é um exemplo difícil, é mais difícil do que os outros que eu exibi antes. Então, a gente não vai fazer, vocês não precisam procurar, porque é bem complicado. O exemplo são os reais algébricos. A gente já falou dos números algébricos, né? Então o exemplo em si não é complicado, são todos os números reais algébricos. Mas provar que ele não é um domínio fatorial, que é um pouco complicado. E provar que é um domínio de MDC também, né? Então o exemplo existe, mas não vamos discutir nesse ponto aqui. Mas é fácil ver que vale a ida. Que todo domínio fatorial é um domínio de MDC. É só usar aquela função multiplicidade que eu defini antes. Se no domínio fatorial você pode definir a multiplicidade de um elemento em um número primo, e você pode usar isso para calcular o MDC, né, de dois elementos. Você pega dois elementos, calcula a multiplicidade deles em cada primo que aparece na fatoração,
E aí você pega o MDC como sendo aqueles primos elevado à soma ao mínimo das multiplicidades. É igualzinho a gente faz nos inteiros. Vai funcionar igualzinho. Isso mostra essa última coisa que faltava. Muito bem. Por hoje é isso. Da próxima vez a gente vai fazer a última aula, no qual a gente vai explorar as propriedades aí dos anéis de polinômios.